tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de gestão de equipes de alto desempenho. Que bom que vocês estão aqui, que bom que você está aí vendo essa videoaula. É um grande prazer para mim estar aqui. Olha, hoje nós daremos continuidade à unidade 3, falando sobre liderança nas equipes de alto desempenho, mas claro, com um assunto novo. Nós já falamos sobre, nessa unidade 3, nós falamos sobre a importância do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, quer dizer, para que o líder possa se desenvolver e desenvolver a sua equipe. Falamos na aula passada sobre comunicação não violenta, a importância da comunicação não violenta, do desenvolvimento dessa comunicação no nosso dia a dia, dentro do ambiente organizacional, nos nossos relacionamentos, para criar um ambiente mais saudável, um ambiente, diminuir a toxicidade do ambiente. E hoje nós vamos continuar nessa unidade, mas com um assunto novo. Desde já eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom, turma? Vamos fazer um combinado? Não fica com dúvida. Se tiver qualquer dúvida em relação ao vídeo que vocês estão vendo, a essa aula, me procura nos canais que nós estamos disponíveis, na nossa plataforma Moodle, no e-mail institucional, no nosso grupo de WhatsApp, que muitas vezes é até mais rápido, mas não fica com dúvida, tá bom? Então vamos começar mais uma videoaula? E fica comigo até o final dessa videoaula? Bora lá? O assunto de hoje ainda é liderança nas equipes de alto desempenho. O conteúdo da apresentação de hoje, da aula de hoje, é desenvolvendo empatia pelo outro. Eu tenho aqui mais dois tópicos, feedback e resolvendo conflitos, apresentando para vocês técnicas para conversas difíceis, mas provavelmente esses dois tópicos nós veremos na próxima aula, ok? Hoje nós vamos falar sobre empatia. Você sabe o que é empatia? Ah, professora, estou cansada de saber o que é empatia. Será? Será mesmo que você sabe o que é empatia? Eu também achava que eu sabia o que era empatia. E depois que eu fiz um curso de inteligência emocional, onde tinha uma aula especificamente falando sobre empatia, eu descobri que eu não sabia quase nada sobre o que é empatia. Talvez você também esteja nessa situação, achando que sabe, mas na verdade não sabe o que é empatia. E a empatia hoje, nos nossos relacionamentos, na gestão dos relacionamentos, na gestão de conflitos, na gestão do dia a dia da organização, no nosso dia a dia, ela é fundamental. E nós vamos falar sobre empatia considerando os princípios da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, ok? Vamos lá? Então, vamos resgatar rapidinho sobre comunicação não violenta? Vocês se lembram que essa comunicação não violenta é justamente essa comunicação mais leve, uma comunicação que não é agressiva, pautada na compaixão, pautada na observação dos fatos, na identificação dos sentimentos que estão contidos nas mensagens que são enviadas para nós pelo outro, na identificação da necessidade contida nessa mensagem e do pedido. Mas, na verdade, muitas vezes, o que nós falamos na semana passada é que muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas elas não conseguem, de fato, se comunicar por meio dessa comunicação não violenta. Porque nós temos a tendência de já ficarmos na defensiva ou então na ofensiva quando as nossas necessidades não são atendidas. Quando alguma necessidade nossa não é atendida, o outro não atendeu e a gente esperava que o outro atendesse, às vezes a gente nem falou, mas a gente esperava que essa necessidade fosse atendida, a nossa tendência é ficar agressiva. E aí a gente vai falar alguma coisa com o outro, ao invés da gente considerar os fatos, quer dizer, observar os fatos, identificar o sentimento
que nós desenvolvemos por aquilo que não aconteceu, a necessidade por trás desse sentimento, e aí fazermos um pedido para que aquela situação seja resolvida, normalmente o que a gente faz? A gente agride o outro. Não foi isso que nós falamos na semana passada? Ah, não adianta falar nada com você, você nunca me escuta. Olha, essa é a comunicação violenta. Não adianta falar nada com você, você nunca me escuta. Vocês conseguem identificar que, na verdade, nessa mensagem tem esses 4, a gente pode perceber esses 4 elementos? Na verdade, a gente sabe que tem esses 4 elementos, a gente não pode perceber porque eles não foram ditos, né? A gente sabe que tem. Para que a pessoa fale essa mensagem, ela observou alguns fatos. A pessoa, então, quando ela fala, a pessoa sai andando, quando ela fala, a pessoa não presta atenção, quando ela liga, a pessoa não atende, tem algum fato por trás daquilo. Desenvolveu um sentimento de frustração, de decepção, de tristeza, né? De desalento. Por quê? Porque a pessoa tem a necessidade de ser ouvida, ela quer ser ouvida por aquela pessoa. E, na verdade, tem um pedido atrás disso aí, não é? Só que a pessoa não fez esse pedido, que seria, por favor, eu preciso da sua atenção, eu preciso que você esteja aqui, que você me ouça, eu preciso disso. É uma necessidade que eu tenho. Então, na verdade, nós precisamos o tempo inteiro rever como nós enviamos a mensagem para o outro. A forma correta, a forma mais assertiva para desenvolver essa comunicação não violenta é, ao elaborar uma mensagem, você considerar os fatos, porque aí tem a observação, sentimento, necessidade e pedido. Olha a observação. Olha, nas últimas vezes que eu quis conversar com você, nas 4 últimas vezes que eu quis conversar com você, você me ignorou. E isso despertou em mim uma tristeza, um desalento, uma decepção, porque eu preciso que você esteja mais presente, né? Porque eu tenho necessidade de atenção, e por isso eu preciso que você esteja mais presente. Gente, na verdade, isso é um desenvolvimento diário. Eu tô aqui falando para vocês, mas eu também estou desenvolvendo isso dia a dia. Foi uma coisa que eu aprendi, essa comunicação violenta, também um outro curso que eu fiz, e é tão interessante porque isso realmente pode melhorar as nossas relações. E aí, nós vamos falar de empatia considerando essa base da comunicação não violenta. Vamos entender a empatia? Vamos começar a entender o que é essa empatia? Antes de entrar de fato nesse significado de empatia, eu vou falar um pouquinho sobre essa base para a empatia. Que na verdade a empatia está muito relacionada à questão de analisar o outro e a gente mesmo, porque nós podemos ser empáticos conosco mesmo, nós vamos ver isso. A empatia pelo outro e a empatia por nós mesmos. Espera aí que nós vamos chegar nisso, mas essa empatia está diretamente relacionada à análise que nós fazemos do outro e de nós mesmos. E a partir dessa análise, nós às vezes damos empatia ou não damos empatia. Porque muitas vezes nós concentramos a nossa atenção em analisar o outro, julgar e apontar o erro. Ah, mas fulano fez isso, no lugar dele eu não faria. Mas por que não fez desse jeito? Por que se comportou daquele jeito ou do outro jeito? Isso, na verdade, é um bloqueio para a empatia, porque quando nós estamos analisando e avaliando e apontando os erros, nós não estamos realmente abrindo espaço para entender o outro. Nós já estamos na fase mesmo do julgamento e da avaliação. Nós não estamos avaliando a necessidade do outro e a nossa necessidade, ok? Nós já não estamos mais nessa fase. Aí Rosenberg, ele fala o seguinte: analisar os outros é na realidade uma expressão das nossas necessidades e valores. Como assim, professor? Como que a análise que eu faço do outro está relacionado à necessidade que eu tenho? Tá sim.
Quando você fala assim, fulano é muito grosso, o João, o Alex, ele é muito grosso. Na verdade, essa frase, ela contém um valor e uma necessidade nossa. Quando eu falo que o outro é muito grosso, quer dizer que ele está na contramão daquilo que eu necessito que uma pessoa faça para mim, para que eu não classifique ela como grossa. Então, eu necessito de simpatia, eu necessito de uma linguagem mais leve, de uma linguagem mais, mais emocional, no sentido assim de me entender melhor. Eu preciso que a pessoa fale de uma determinada maneira, eu preciso que a pessoa esteja à minha disposição. Esse é o meu conceito daquele que não é grosso, essa é a minha necessidade. Meu valor e minha necessidade. Eu preciso que as pessoas me tratem assim. E quando a pessoa não me trata assim, eu falo, fulano é grosso. Olha que exemplo interessante esse. Eu acho que vocês vão se identificar aí, de alguma forma. Talvez não exatamente nesse exemplo, mas muito relacionado com esse exemplo. Se minha mulher deseja mais afeto do que eu estou lhe dando, ela é carente e dependente. Mas se eu quero mais atenção do que ela me dá, ela que é indiferente e insensível. É a mesma pessoa. Entenderam? É a mesma pessoa falando. Só que em uma situação, aquela pessoa acredita que ela já está fazendo tudo o que ela pode fazer em relação ao tratamento da esposa. Ele já se considera um bom marido, já considera que a necessidade em relação à atenção, ao amor que ele precisa dar, já está dada. Ele acredita que aquilo ali que é o ponto certo para tratar o outro. Ele enxerga essa necessidade assim, ele tem essa necessidade, a necessidade que ele tem em relação a tratar a esposa é aquela, e para ele tá tudo bem, tá sendo suprida. Só que, se a situação fosse diferente, se ele que estiver sentindo que a esposa tá dando menos atenção e menos carinho do que ele gostaria, do que ele necessita, o que ele vai falar? Fulano é fria, fulano é indiferente, ela é distante, ela é insensível, porque a necessidade dele não está sendo suprida. Então, analisar o outro é, na realidade, uma expressão das nossas necessidades e valores. Aquela pessoa, ela é muito soberba. Por que ela é muito soberba? Olha, aconteceu alguma coisa ou algumas coisas que me desenvolveu um sentimento negativo em relação àquela pessoa. Por quê? Porque ela não atendeu a uma necessidade minha. Eu achei que ela passou perto de mim e não me cumprimentou. Em algum momento ela fez um comentário que eu achei que ela estava querendo mostrar que ela é melhor, que ela tem mais coisas, que ela tem mais poder, enfim. Entenderam? Analisar o outro é, na realidade, uma expressão das nossas necessidades e valores. Para a gente parar para pensar, porque isso é um bloqueio para a empatia. Nossos julgamentos e nossas avaliações são pautadas pelas nossas necessidades. Toda vez que você parar para fazer uma crítica negativa em relação ao outro, um julgamento, uma avaliação, para pensar qual necessidade sua que não está sendo suprida para que você fale isso do outro. Ok? Então tá. Então vamos lá entender empatia. O que é empatia? Empatia. Compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Professora, mas eu já sabia. Então, na verdade, a empatia, professora, é aquilo que eu achava que era mesmo, que é eu me colocar no lugar do outro. Prestou atenção no que você falou? Que é eu me colocar no lugar do outro? Ok, tá certo isso. Mas falar é muito fácil. Fazer é que é difícil. Aplicar isso é difícil. Porque se colocar no lugar do outro é realmente você se despir dos seus valores, das suas crenças e enxergar o mundo, tentar
enxergar o mundo na visão do outro. Eu falo tentar por quê? Porque o outro viveu num contexto diferente, teve uma socialização diferente, teve acesso a recursos diferentes de você, teve uma vida diferente, pais diferentes, escola diferente, personalidade diferente. Então, empatia, vamos colocar aqui, compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Porque a gente realmente se colocar no lugar do outro é praticamente impossível. Todos os sentimentos que ele desenvolveu, a personalidade que ele se desenvolveu está diretamente relacionado à vivência dele. E isso você nunca vai poder ter. Mas a gente pode sim, deve, e a gente precisa desenvolver essa capacidade de compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. E isso é bonito de falar, mas é difícil de fazer. O filósofo chinês Chuang Tzu afirmou que a verdadeira empatia requer que se escute com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, né? Ouvir só com os ouvidos é uma coisa. Eu posso estar ouvindo uma música em inglês internacional, eu não sei, eu estou ouvindo, mas eu não estou entendendo nada. Ao mesmo tempo, eu estou ouvindo essa música, a televisão está ligada, em alguns momentos eu escuto, mas não paro para prestar atenção naquilo e tem alguém conversando em outro lugar que eu também estou ouvindo aquela conversa. Estou ouvindo, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo, mas nenhuma me prende de fato a atenção. Então, no final das contas, eu não sei o que se passou em nenhuma dessas situações em que eu parei para ouvir alguma coisa. Ouvir com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, e nós vamos entender isso, mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido. Ouvir com o intelecto é outra coisa. Sabe o que é ouvir com o intelecto? É quando alguém está te contando alguma coisa, fala assim, olha, Rose, eu estou precisando conversar, será que eu posso ir até a sua casa para conversar, para falar para você numa situação, uma coisa que eu preciso desabafar? E eu falo com a pessoa assim, não, pode vir sim, claro, tal hora eu estou aqui, enfim. E a pessoa chega e ela começa a falar. E à medida que ela vai falando, eu já vou pensando aqui, eu já começo a avaliar de acordo com os meus conhecimentos. Eu já começo assim, mas ela vem falando sobre uma situação, uma discussão, e aquilo ali, que aquela situação acabou numa briga e num corte de relacionamento que ela não sabe por quanto tempo, e ela vai falando e eu já tô analisando, tô assim, mas também essa comunicação foi muito violenta. Mas também ela não poderia ter dito dessa forma. Mas se fosse eu faria isso. Mas eu vou falar para ela fazer isso. Eu estou ouvindo, olha, com o meu intelecto, tentando julgar aquela situação dela de acordo com o conhecimento que eu tenho. Isso não é empatia. Isso não é empatia, isso é julgamento. Ouvir com a alma não se limita a um único sentido. A empatia está relacionada a você estar presente, completamente presente naquela situação em que a pessoa precisa que você esteja ali presente. A pessoa, ela precisa que você ouça, precisa, mas ela precisa muito mais do que isso. Ela precisa que você compreenda respeitosamente, sem fazer julgamento, sem tentar utilizar suas teorias para apontar erro ou acertos. É ouvir com toda a sua atenção e responsabilidade. Dar espaço ao outro, o espaço que ele precisa, não é o espaço que você acha que ele precisa. Nós vamos entender isso daqui a pouco, que a gente faz isso. Não é o espaço que a gente acha que o outro precisa, não. É o espaço que ele considera que precisa para se expressar completamente e se sentir compreendido. A empatia está relacionada à compreensão, gente.
E isso tá cada vez mais difícil nesse mundo que a gente vive, porque nós estamos num mundo muito apressado, onde nós queremos fazer as coisas muito rápido. Às vezes alguém está falando e nós já estamos pensando no que nós temos para fazer depois e nós queremos acabar com aquela conversa. Então, isso é uma prática, um desafio para mim e um desafio para você. De quando alguém precisar que você ouça, quando alguém precisar de empatia, que você possa estar totalmente presente. Ok? Olha que interessante que esse CEO, que ele é muito conhecido aí no mundo dos negócios, o Julian Treasury, olha o que ele fala. Em um mundo de permanente poluição visual, e especialmente sonora, não é surpresa que estejamos perdendo a nossa capacidade de ouvir. Não é, gente? Poluição visual, especialmente sonora. Quer dizer, muitos meios de comunicação. A gente se conectado a tantas coisas, são tantas vozes na nossa cabeça todos os dias, que o que a gente faz, gente, nós não temos a capacidade de concentrar a atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Vocês podem pesquisar aí como que o cérebro funciona. A questão da ciência, da biologia. O que o nosso cérebro faz? Ele divide a nossa atenção. Nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Podemos. Mas não todas as coisas com aquela qualidade que faríamos se estivesse concentrando a atenção somente naquilo. Porque o nosso cérebro, ele divide a nossa atenção. Então, nesse mundo de poluição visual e poluição sonora, fazendo várias coisas, ouvindo várias coisas, mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook, mexendo no Instagram, ouvindo um jornal, ouvindo uma música, vendo uma aula, não se engane achando que você está fazendo com qualidade todas essas coisas. O nosso cérebro vai dividir a atenção e no final a qualidade daquilo que você está fazendo ela vai cair. E aí isso impacta diretamente a nossa capacidade de ouvir. Pensa nisso. Desenvolvendo a empatia. Olha aqui duas imagens que eu coloquei. Você já sabe o que significa isso, não sabe? Fique calado e ouça com atenção, respeito e responsabilidade. A empatia está relacionada mais a ouvir do que a falar. Então vamos lá para ver como que a gente pode desenvolver essa empatia? Por que a gente está falando dessa empatia, gente? De liderança. Por quê? É claro que você tem uma resposta aí, tá pensando, professora, é claro que a gente tem uma equipe para liderar, para gerenciar, tantas pessoas, indivíduos diferentes, cada uma com uma necessidade. O que eu faço para um, que é muito bom, pode desagradar o outro. E eu preciso ter conversas, eu preciso ouvir, nós vamos ver sobre como ter conversas difíceis. Eu preciso ouvir o outro quando ele precisa, aquele membro da minha equipe. Ou se eu faço parte dessa equipe, eu também preciso ouvir. Eu preciso ouvir o meu chefe quando ele falar, tentando baixar a guarda e menos resistência. Como que eu faço isso? Está relacionado à empatia. Por isso que primeiro nós vamos falar de empatia e depois nós vamos falar sobre como ter conversas difíceis. Olha aqui, para empatia, pergunte antes de oferecer conselhos ou estímulos. Quer dizer, gente, você está ouvindo alguém, né? A pessoa pediu para que você ouvisse em relação a qualquer coisa. Alguma coisa que ela gostaria de desabafar que está relacionada a outra pessoa, alguma coisa que está relacionada ao ambiente de trabalho, alguma coisa que está relacionada diretamente a você, um problema que ela está enfrentando com a atividade, com o cargo, com a função. Enfim, ela está ali falando. Aqui, você não tem
responsabilidade de dar conselho ou de estimular a pessoa. Como assim, professora? A pessoa está falando comigo e eu não vou falar nada, não vou dar conselho. Você até pode dar conselho. Mas, gente, não necessariamente a pessoa quer um conselho quando ela vai falar com você. Às vezes, muitas das vezes, a única coisa que a pessoa quer é que você realmente esteja presente e compreenda aquela situação. Esteja com ela. Então, antes de você querer aconselhar ou estimular, vai dar tudo certo, isso vai passar, não sei o quê. Por que você não faz isso? Pergunta se a pessoa quer um conselho. Se ela quer esse estímulo, às vezes ela não quer. Às vezes a única coisa que ela quer é ser ouvida. Então, gente, olha, a gente tem essa crença de que a gente precisa consertar as situações. Quando o outro tá falando, que a gente tem que consertar alguma coisa ali naquela situação, fazer a outra pessoa se sentir melhor. Só que, o que acontece? Eu não falei que o nosso cérebro divide a atenção? Divide. Quando a pessoa está falando e nós já estamos preocupados em dar um conselho, em falar alguma coisa para a pessoa se sentir melhor, nós já estamos dividindo a nossa atenção e nós já não estamos totalmente presentes ali com a pessoa. Nós perdemos várias coisas do que a pessoa está falando. Pensa se você não faz isso? Pensa se dentro da sua organização, às vezes, quando um colega ou quando o chefe começa, ou um par ali, começa a te falar alguma coisa, se muitas das vezes você já não fica pensando na resposta. E enquanto você pensa na resposta, alguma coisa do que ele disse você já não sabe, você perdeu. Porque o cérebro dividiu a atenção. Enquanto ele está pensando só na resposta, ele não está ouvindo, você não está ouvindo o que o outro está falando. Você não precisa fazer isso, você não precisa dar conselho para praticar empatia, não. E nem oferecer estímulo. Quem faz isso, gente? Psicólogo, psicoterapeuta, conselheiros. Esse é o papel deles. A empatia está na nossa capacidade de estarmos presentes. O que já é, gente, um desafio e tanto nesse mundo que a gente está vivendo. Estar presente com as pessoas naquele momento em que nós estamos vivendo. A compreensão intelectual bloqueia a empatia. É o que eu disse no slide passado. A compreensão intelectual bloqueia. Não, professor, que isso? Verdade. Porque quando nós estamos pensando nas palavras de alguém, escutando o que ela está falando e relacionando com todos os nossos valores, com as nossas teorias, com as nossas crenças, estamos olhando para as pessoas, mas nós não estamos com elas. A gente está ali, mas não está. Tenho certeza que você já fez isso? Estar com uma pessoa e não estar? E você também tem exemplos de outras pessoas no seu dia a dia que você fala, nossa, fulano, ele tá aqui, mas parece que tá longe, a mente dele tá em outro lugar. Não escutou nada do que eu disse. Gente, eu faço isso. Eu faço isso. E a gente precisa mudar. Tentar parar e estar presente com as pessoas. Tempo de qualidade. Procure escutar sentimentos e necessidades. Não importa o que os outros digam, apenas ouvimos o que estão observando, sentindo, necessitando e pedindo. Quando eu falo não importa o que os outros digam, eu estou falando que não é momento de você julgar e avaliar. É momento de você buscar observar o que aconteceu, o fato que aconteceu, que ele está ali narrando, o sentimento que ele teve por causa daquilo, a necessidade que não foi atendida e o que ele está pedindo. Talvez ele esteja pedindo para você, né? Pode ser que ele esteja pedindo para você um conselho. Se ele estiver pedindo um conselho, pode dar o conselho. Mas se ele não estiver pedindo, talvez ele esteja pedindo só atenção, então dê atenção. Preste atenção às necessidades dos outros. E não o que eles estão pensando sobre você. Gente, isso é difícil demais. Gente, isso é muito difícil, mas nós precisamos
desenvolver isso. Olha, prestar atenção na necessidade do outro e não o que ele está pensando sobre você. Sabe por que isso é difícil? Porque normalmente a necessidade do outro vem para nós por meio de uma mensagem violenta. A esposa diz ao marido: do que adianta conversar com você? Você nunca me escuta. O filho pode te dizer assim: do que adianta eu te chamar para brincar, mamãe, papai? Você nunca brinca. Olha a comunicação violenta. O chefe pode dizer para você: você nunca faz certo. E aí, gente, qual que é a tendência? É da gente revidar com essa comunicação agressiva. Por isso que eu falo, conta até 10. Porque enquanto você está contando até 10, o seu cérebro está oxigenando e te dando tempo para que você possa se acalmar e conseguir dar uma resposta não violenta. Porque quando as pessoas falam assim com a gente, quando a gente recebe essas mensagens assim, na verdade, gente, o que está implícito naquela mensagem é a necessidade que a pessoa tem relacionada a gente e que a gente não supriu. E aí, às vezes, a pessoa já tá nervosa por causa daquilo que nós falamos na semana passada do óbvio, que muita gente acha que o óbvio existe, que tem óbvio, né? A pessoa fica assim, não, fulano tá fazendo isso comigo, é porque realmente ele quer me atingir, porque é óbvio que ele sabia que ele não podia fazer isso. Mas às vezes você não sabia, eu não sabia. Quantas vezes a gente já passou por isso? E aí vem essa mensagem violenta, mas o que tá implícito nessa mensagem? Na verdade, não foca no que está pensando sobre você, mas na necessidade dele. Porque ali ele jogou uma mensagem para te atingir realmente, né? Veio um julgamento a respeito de você. Mas talvez isso possa ser resolvido se você identificar a necessidade e conversar para tentar atender aquela necessidade. Quando alguém fala assim, gente, do que adianta eu conversar com você? Eu falei isso no início da aula, né? Quer dizer que a pessoa, ela necessita de mais atenção. E isso, gente, com várias coisas. Depois que eu descobri essa empatia, as pessoas vão me falando, principalmente dentro dos meus relacionamentos sociais, pessoais, e aí eu já tento identificar aquela necessidade ali por detrás daquela mensagem violenta, né? Para tentar mesmo chegar a essa necessidade do outro, esse pedido que o outro está fazendo silenciosamente. Certifique-se de que entendeu a solicitação do outro, dando um retorno. O retorno é sempre bom, né, gente? Nós falamos disso na semana passada também na comunicação não violenta, porque o retorno, ele garante de que você entendeu. O retorno está relacionado ao feedback da mensagem que você recebeu. E aí, garante que você realmente entendeu a mensagem que o outro está enviando. Então, mesma coisa. Para dar retorno, utilize observação, necessidade, sentimento e necessidade. Perdão. Observação, necessidade, sentimento e pedido, que você consegue identificar na mensagem enviada, ok? Então, se no seu ambiente de trabalho, alguém fala assim, porque fulano, chega até no seu ouvido, às vezes você nem fala diretamente com você, né? Fala assim, fulano, eu acho que você é muito metido. O que está envolvido nessa mensagem, nesse julgamento, né, gente? Nessa avaliação que a pessoa fez de você, que é aquilo ali, o que ela está pensando sobre você, mas o que ela está pensando sobre você diz muito da necessidade não atendida que ela tem em relação a você. Você é muito metido. Então, quer dizer, você precisa conversar com a pessoa, né? O que aconteceu para que a pessoa chegasse a essa avaliação? Qual a necessidade que eu não atendi? O sentimento que eu despertei nela? E existe um pedido aí também nessa frase, né? Às vezes a pessoa ela quer estar mais próximo, sentir que você é acessível. A gente precisa identificar isso, mas nós estamos falando aqui na empatia, a pessoa já está falando alguma coisa com você. Então, identifica aí
esses elementos nessa frase tão pequenininha, né? Ah, você é muito grosso. Em quem tá te dizendo isso? Né? Talvez você já até conheça a pessoa, talvez você até já saiba algumas coisas e tal, mas o ideal é você perguntar, né? O que eu fiz para que levasse você a pensar dessa forma, né? O que é que você sente quando isso acontece? Ah, professora, papo de psicólogo, não, gente. Isso é comunicação não violenta, né? A gente tentando, assim, melhorar os nossos relacionamentos do dia a dia, tá bom? Ó, dessa forma também, quando você tem esse retorno, e o retorno, o que acontece? A gente parafraseia o que entendeu da mensagem do outro, né? A gente repete o que entendeu da mensagem do outro. Porque aí, quando a gente repete, o outro fala, não, é isso mesmo que eu falei. Nós damos tempo para o outro pensar sobre aquilo que ele falou. Você já passou por uma situação que você falou, e depois o outro repetiu, e você parou para pensar, nossa, não era isso que eu queria ter dito. Meu Deus do céu, eu peguei muito pesado, porque a gente reflete quando o outro parafraseia, retorna aquilo. E também, se você tiver entendido errado, você dá oportunidade para outra pessoa de corrigir. Então, olha a empatia, desenvolvendo a empatia, vamos resgatar. Olha o que eu faço primeiro, estou presente, ouço com responsabilidade, presto atenção. Não uso o meu intelecto para relacionar as minhas teorias, o que eu sei, para tentar resolver o problema do outro. Eu ouvi, a pessoa falou, terminou, e aí eu me certifico de que eu entendi, dando esse retorno. Repita ao interlocutor mensagens emocionalmente carregadas. Por quê, gente? Porque quando a gente repete essas mensagens emocionalmente carregadas, eu estou dando tempo para o outro de refletir sobre aquilo e realmente pensar, é isso mesmo que eu disse? É isso mesmo que eu quero? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de conversas difíceis no ambiente de trabalho, né? Então, um funcionário seu chega para você e fala assim, eu estou muito insatisfeito com esse trabalho, porque é isso, porque eu não aguento mais, porque eu estou pensando em ir embora, porque esse ambiente aqui é horrível e não sei o quê. E aí você repete, olha, você se sente dessa forma, o ambiente é insuportável para você, as pessoas são insuportáveis para você e você quer ser demitido? Porque às vezes a gente fala muita coisa da boca para fora. Quando o outro repete, você para pensar, não, não é isso, ou é isso. Mas ó, tem que prestar atenção. Só parafraseie quando isso for contribuir para maior entendimento e compaixão. Porque se você parafrasear e aquilo trouxer confusão, com muito conflito, tensão, não parafraseia. Você começa a parafrasear e o outro já para de repetir o que eu tô falando, então você já sabe que não é para parafrasear, tá, gente? Tem que prestar atenção no que realmente a situação tá pedindo. Por trás de mensagens intimidadoras, estão simplesmente pessoas pedindo para satisfazermos suas necessidades. É o que nós falamos. Gente, é claro que muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Mas muitas vezes a gente consegue. Eu falo porque eu estou praticando isso. Eu falo porque eu estou praticando isso no meu dia a dia. A gente consegue sim melhorar isso e conseguir identificar nessas mensagens agressivas mesmo o que é que a pessoa está precisando, qual é a necessidade da pessoa que eu não estou atendendo e que eu quero atender, porque se eu convivo com a pessoa, se eu estou ali me relacionando com a pessoa, eu quero ter um relacionamento saudável. Então, se está ao meu alcance atender aquela necessidade, eu quero atender, eu quero entender. Você já passou por uma situação em que você estava conversando com uma pessoa e toda hora a pessoa olhava no relógio? Ou a pessoa se levantava, olhava para a porta? Já passou por isso? Eu imagino que sim, eu acho que todos nós já passamos por essa situação. E qual que é o sentimento que a gente desenvolve em relação a isso?
A gente não fica frustrado? Porque o que parece pra gente? Parece que a pessoa não está suportando ficar mais ali, que ela está com pressa, que aquilo ali que nós estamos falando não é importante, então ela quer ir embora. Não é assim, gente? Você já não passou por isso? Então, quer dizer, nós precisamos ficar atentos sobre o nosso comportamento, sobre a nossa expressão corporal, a expressão não verbal, porque o nosso corpo fala muito. O tom da nossa voz também diz muito sobre tudo bem, eu tô aqui, pode falar, eu tô tranquila. Não, mas aqui, fala rápido, fala, o que é que tá acontecendo mesmo, mas não sei o que, não sei o que. A gente já tá demonstrando o quê? Termina isso rápido, que eu tenho mais coisas para fazer, que talvez sejam mais... Aí o que a gente fala? Coisas mais... Não o que a gente fala, mas o que a gente passa para a pessoa. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que ir embora. Toda hora eu olho no relógio. É, exatamente. Então, para manter a empatia, eu preciso também demonstrar com essa expressão não verbal que eu realmente estou ali. Então, manter a atenção concentrada permite que quem está falando reflita sobre tudo que ele está falando. Porque se toda hora também a gente olha no relógio, a gente olha para a porta, a gente se levanta, a pessoa ela vai perdendo aquela continuidade do que ela está falando. É assim, gente? Pensa aqui, se não é assim que acontece. Houve empatia? E aí? Ai, professora, não, estou tentando fazer isso, mas como que eu vou saber se realmente eu consegui ou não? Olha, sabemos que a pessoa que fala recebeu a empatia, ela se sentiu compreendido de fato quando há alívio de tensão e o fluxo das palavras dela chega ao fim. Sabe? Quando você tá assim, precisando falar, precisando desabafar, aí você chama um amigo, um colega, alguém, enfim, encontra alguém no ônibus, às vezes. Eu já passei por isso, gente. Às vezes as pessoas elas estão tão necessitadas de falar alguma coisa que elas falam no ônibus com você, senta do seu lado e de repente ela começa a falar. Nossa, isso acontece muito comigo. De verdade. E aí, como que você sabe que houve empatia? A pessoa ela começa a falar assim, ó, você vê a ansiedade na voz. Nossa, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque aconteceu isso e isso lá no meu serviço, e eu não sei como que resolve, e não sei, e a pessoa tá tensa, olha a voz. E a pessoa vai tensa, e aí ela parece que tem até dificuldade para falar e tal. E aí no final, quando você ouviu, quando você esteve presente, você percebe que a pessoa ela tá leve. A expressão da pessoa já mudou. Gente, você provavelmente já esteve do lado de quem estava ouvindo e do lado de quem estava falando. E em algum momento você sentiu que alguém teve empatia por você e você se sentiu compreendido e você se sentiu melhor. Houve empatia? O fluxo de suas palavras, de quem está falando, o fluxo das palavras de quem está falando chega ao fim. Quer dizer, a pessoa realmente ela fala tudo que ela tem para falar e aí acabou. Ela não tem mais nada para falar. Quer dizer, você permitiu que ela realmente transmitisse todas aquelas mensagens que ela precisava. Olha aqui, vou te fazer uma pergunta. Responde aí, pensa aí, responde para você mesmo. Você consegue dar para o outro aquilo que você não tem? Ah, Rose, me empresta R$1.000. Se eu não tiver, não tem como eu te dar. Então, gente, para que a gente possa dar empatia para o outro, a gente também precisa sentir empatia por nós mesmos. Então, se você tem muita dificuldade de compreender o outro, talvez você tenha dificuldade de compreender a você mesmo. Está relacionado ao desenvolvimento dessa compreensão que você ainda não desenvolveu. Então, tem que começar por nós mesmos. Então, quando você percebe que está sendo defensivo demais ou incapaz de oferecer empatia, quer dizer, o tempo todo você está defensivo ou ofensivo nas conversas, no trabalho, o tempo todo você acha que tem alguém tramando contra você, fazendo alguma coisa. Se as pessoas estão falando, você já acha que é sobre você.
Começa a desenvolver empatia para você mesmo. Para um pouquinho, respira. Começa a sentir empatia por você. Olha, o que está acontecendo naquele momento? Qual que é o fato que está acontecendo para despertar aquele sentimento relacionado à necessidade que você precisa que seja atendida? Faça o pedido para você mesmo. Como assim? Olha, às vezes a gente precisa parar para olhar para a gente mesmo, falar assim, olha, eu preciso cobrar menos de mim. Nessa época de pandemia, cobra menos de você, senão você vai ficar louco, vai pirar. E a vida continua, isso vai passar. Tenha empatia por você. Olha, segundo, gritar de modo não violento. Como assim, professor? Mas gritar não é violento? Olha aqui para a gente entender o que o Rosenberg, da comunicação não violenta, ele fala que é esse gritar de modo não violento. Chamar a atenção para as nossas próprias necessidades desesperadas e sofrimento naquele momento. Chamar a atenção para o outro. Então, às vezes, você está tão cansado, tenso, estressado, com tanta cobrança, e você precisa pedir a atenção do outro, chamar a atenção do outro. Por exemplo, pode ser no seu trabalho. Olha, eu preciso de um tempo agora, porque eu estou me sentindo tão pressionada, eu estou tão tensa, eu preciso organizar as minhas coisas para que eu possa atender o seu pedido. Olha, ó, viu? Desse jeito. Não tem muitos momentos que a gente quer fazer isso, gente? Não é? Nos nossos relacionamentos diários, na nossa casa. Me dá um tempo, por favor, tenta me entender, agora eu estou muito cansada, eu não posso fazer isso, me dá um tempo. Esse que é o gritar de modo não violento que o Rosenberg fala. E o terceiro, para. Dá um tempo para você mesmo. Talvez não seja aquela hora daquela conversa. Depois, olha, agora eu não posso. Agora eu não tenho condições de conversar com você, alguém, né, precisando de empatia aí, mas se você não tem condições, naquele momento, você tem que falar, olha, eu preciso de um tempo, porque agora não é o momento para a gente conversar sobre isso, eu não tenho condições de te ouvir agora, de dar a atenção que você precisa, porque eu preciso primeiro resolver algumas questões minhas. Senão você vai estar só perdendo seu tempo, a gente vai só perder tempo aqui. A gente precisa analisar também as situações, gente. Dá um tempo para você. Às vezes você dá muito tempo para o outro e não dá tempo para você pensar por que você está sentindo aquilo. Para você se desconectar um pouquinho e tentar essa compreensão com você. Dificuldades em dar empatia. A gente tem algumas dificuldades. Olha que isso não é verdade. É mais difícil ter empatia com aqueles que parecem que têm mais poder, status ou recursos. Pensa aí, é mais difícil você ter empatia pelo seu chefe. Às vezes seu chefe fez uma coisa que te desagradou muito. Às vezes ele gritou com você ou com o outro. Às vezes deixou você numa situação constrangedora. Ou mandou embora uma pessoa que você considerava muito. Pensa aí, se não é mais difícil você ter empatia por ele. Você fala o quê? Ele é chefe, ele ganha bem, ele tem poder, ele faz isso, ele tem isso, tem aquilo. É difícil. Mas a gente também... Mas isso é um preconceito, não é? Está relacionado a algum julgamento aqui da parte da gente. É como se a pessoa fosse menos humana do que o outro, porque ele é mais rico, porque ele tem mais poder, porque ele tem mais recursos, porque ele está num cargo acima, numa hierarquia acima. E também pode ser mais difícil ter empatia com aqueles que estão bem próximos. Nossa família, por exemplo, que eles estão bem pertinho da gente todo dia, pode ser mais difícil. Às vezes é mais fácil a gente ter empatia com uma pessoa que a gente não tem tanta intimidade, que chega para te contar um problema, para desabafar, do que uma pessoa que está ali com você todo dia. Porque aí você já está cheio de avaliações e julgamentos a respeito do comportamento daquela pessoa.
mas isso também são os nossos preconceitos, para a gente tentar reavaliar isso aí. Obstáculos para empatia. E aí nós estamos chegando no final. Nós vamos falar sobre obstáculo para empatia e você vai ficar assim, ó, de boca aberta. Pensar, gente, mas eu achava que isso era ter empatia. Isso não é empatia. Olha aqui, aconselhar não é empatia. Então, a pessoa falou, desabafou, apresentou aquilo que ela precisava, transmitiu a mensagem e no final, olha, eu acho que você deveria fazer isso, isso e isso. Você não está compreendendo respeitosamente a pessoa. Porque é aquela questão que eu falei para vocês, da vivência da pessoa, do lugar que a pessoa está falando, que não é o seu lugar. Agora, se a pessoa quiser o conselho, beleza, às vezes a pessoa até fala, olha, eu queria que você me desse um conselho e tal, tudo bem. Mas se a pessoa não pedir conselho, gente, a gente precisa se controlar, não é? Porque a gente não tem essa tendência de ficar querendo dar conselho para os outros, como se a gente pudesse consertar as coisas. Mas a vida está uma bagunça, você está aconselhando o outro lá. Então, se o outro não pedir conselho, só escute. Competir pelo sofrimento, gente, pelo amor de Deus. Isso é terrível. Competir pelo sofrimento, e a gente faz também. Só que depois que você lê isso aqui, você vai pensar quando você fizer isso. É assim, olha, alguém te chama e começa a contar uma situação que traz sofrimento para aquela pessoa. Então, por exemplo, eu falo assim, nossa, porque lá em casa a situação tá muito difícil, porque só eu que estou trabalhando, e aí os meus 2 filhos estão em casa agora, a gente está falando da pandemia, né? A pessoa falando, e os meus 2 filhos estão em casa, e as despesas subiram, meu marido está desempregado, aí você vai interromper a pessoa. Pensa nisso, se isso já não aconteceu. Você interrompe a pessoa e fala assim, ih, menino, não, aqui... Levanta suas mãos para o céu, agradece a Deus, porque ó, lá na casa da minha irmã, ela foi mandada embora do serviço, o marido foi mandado embora do serviço, os meninos também estão em casa, eles pagam aluguel. Olha, gente, competição pelo sofrimento. Ó, a pessoa, ela não quer que você fale que existe faça uma comparação em relação ao que o outro está passando. A questão não é o que o outro está passando, a questão é o que ela está passando, o que ela está vivenciando, o que ela está sentindo. Ela está sentindo. O fato do outro estar sofrendo mais não vai fazer com que ela sofra menos. Entendeu? É aquela situação também que às vezes muita gente fala, ah, não reclama não, porque tem um monte de gente no hospital doente que queria estar no seu lugar. Gente, isso não é empatia. Tem muitas pessoas que realmente, nessa situação, mas a questão é que a pessoa quer que você compreenda a situação dela, o sofrimento dela naquele momento. Ela não quer que você fala, que você compita com essa competição com o sofrimento. Isso traz uma frustração. Já aconteceu com você, não? Você vai falar com alguém e a pessoa logo já vem dando um exemplo de um outro que está numa situação bem pior que a sua. Aí você sai melhor daquela conversa? Não. 3. Educar. Então é assim. Aí pronto. Você contou uma experiência, uma situação, alguma coisa talvez que você sabe, você mesmo já sabe que você não deveria ter feito, mas que você fez. Aí a pessoa vai e fala assim, oh, fica tranquilo, isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você. Na hora a pessoa tá sofrendo, ela tá triste, ela não quer saber se depois aquilo vai ser uma experiência positiva. Então quer dizer, escuta. 3. Consolar. Não foi culpa sua, você fez o que pôde. Talvez a pessoa também não queira. Não é o consolo. Se ela estiver pedindo esse consolo, você vai perceber, você vai conseguir identificar. Mas se não tiver, gente, só escuta. Contar uma história. Gente, pelo amor de Deus. Isso acontece, a gente faz muito isso. As pessoas fazem com a gente faz com o outro. Você tá ali conversando com a pessoa, aí de repente você fala uma palavra assim, alguma coisa, aí a pessoa fala, não, menina, não, mas só te cortando um pouquinho, isso aí que você falou, não, me lembrou no tal dia que aconteceu isso e aquilo, e corta ali a sua
fala. Aí depois que a pessoa termina, ah, não, mas o que mesmo que você estava falando? O que isso já demonstrou para aquela pessoa que estava falando, gente? Primeiro, que você não está com interesse total no que ela está falando. Encerrar o assunto. Encerrar o assunto, gente. Esse também é assim, ó, a pessoa tá ainda falando e aí, às vezes você tá sem paciência de ouvir. Quer dizer, já não tá desenvolvendo empatia, né? E aí você fala, não, aí você bate no ombro, não, sou. Não, aqui não. Oh, fica tranquilo, não, nem precisa terminar. Ou anima, vai dar tudo certo. Você não deixou a pessoa terminar de falar. Ou então, olha essa situação assim, olha. A pessoa, ela sempre tá, às vezes, cometendo um determinado erro ali, ela sempre tá falando sobre aquilo. Vamos colocar assim, ó, um exemplo do namorado. Então, a pessoa, ela sempre tá brigando com o namorado. Tem esse relacionamento assim, briga. Aí ela chega pra amiga e fala, ô fulano, você não sabe o que aconteceu. Aí a amiga fala assim, ah, não. Se for briga com o seu namorado, eu não quero nem saber. Já falei com você, larga esse homem, pronto. Gente, a pessoa quer ser ouvida. A gente faz isso. Isso não é empatia. Você pode até fazer, mas isso não é empatia. Não faça achando que você está fazendo uma coisa assim. Você está compreendendo e dando atenção para a pessoa. Isso não é empatia. Solidarizar-se. Ai, gente. Oh, coitado. Oh, meu Deus. Mas por que a vida fez isso com você? Ai, essa vida é tão injusta. Gente, pronto. Se a pessoa tá pensando em pular do pé de couve, agora ela vai pular do prédio. Pelo amor de Deus, ela não precisa disso. Interrogar. Por que o interrogar? O interrogar é a questão do corte do raciocínio da pessoa. A pessoa tá falando, não, mas o que é mesmo? Não, mas nessa hora, isso que ele falou? Não, mas vocês estavam nesse lugar? Ó, aí a pessoa até se perde, aí depois ela até fala, não, mas o que é mesmo que eu tava te falando? Explicar-se. Explicar se ela tá falando alguma coisa pra você, né? Uma situação que aconteceu com você. E aí você também corta o raciocínio da pessoa, corta a mensagem e fala, não, mas aqui eu ia telefonar, mas aí meu telefone acabou a bateria, porque a pessoa tá falando que ficou esperando um telefone, né? Uma mensagem sua, alguma coisa, e tal, um contato, mas aí meu telefone acabou a bateria, não sei o que, de novo cortando a mensagem da pessoa. Isso não é empatia. Corrigir. Não foi, não foi assim que aconteceu, não. Eu passei perto de você e não te dei bom dia? Não. A pessoa começou a falar, você já cortou. Gente, vocês já não passaram ou já não fizeram isso? A gente faz. A gente passa por isso e a gente faz. Isso não é empatia. Então, 10 tópicos aí para a gente refletir e tentar melhorar isso. Tentar melhorar a comunicação, porque a empatia faz parte da comunicação não violenta, ok? Falamos muito sobre empatia, não falamos? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assim, porque quando a gente descobre alguma coisa boa, a gente fica querendo compartilhar com as outras pessoas, né? E eu, quando descobri sobre essa questão da empatia, o que não é empatia e como tentar desenvolver essa empatia, eu achei tão interessante e tão, assim, eficaz para o dia a dia, para a gente, para esse mundo conturbado que a gente tá vivendo, que eu quis compartilhar isso com vocês. Não tá nem na nossa grade, lá no nosso plano de ensino, mas eu achei muito importante falar disso nessa parte de falar de comunicação, que é o que pode realmente trazer melhora para o seu dia a dia, dentro da organização, para os seus relacionamentos. De fato, isso vai melhorar. Agora, por que desenvolver empatia? Por quê? Porque a empatia, ela ajuda a resolver conflitos. Nós vamos ver na próxima aula sobre técnicas para conversas difíceis, o quanto que a empatia ela é importante nessa resolução de conflitos em algumas situações, para essas conversas difíceis. Desarmar situações de violência, ajudar a ouvir a palavra não, sem se sentir rejeitado, porque a gente se coloca no lugar do outro, não. Olha eu aqui errada, tá vendo? Porque é um hábito. A gente não se coloca no lugar do outro. A gente tenta entender a necessidade, o sentimento e o pedido naquela mensagem negativa, sem se sentir rejeitado.
A gente consegue reviver uma conversa sem vida, porque nós estamos presentes e atentos ao que o outro está falando. Melhora os relacionamentos, isso com certeza. E, gente, autodesenvolvimento melhora a sua vida, porque quando a gente consegue melhorar o relacionamento com o outro, quando a gente consegue melhorar as nossas atitudes, nós nos sentimos melhor. E a gente precisa disso, não precisa? Nós estamos precisando nos sentir melhor nesse mundo tão conturbado, não é isso? Chegamos ao fim a mais um conteúdo dessa disciplina. Eu espero que tenha sido prático para vocês, que isso tenha contribuído, trazido algum valor para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos, tá? Eu desejo um excelente dia, um excelente resto de semana e a gente se encontra na próxima unidade, ok? Até mais!